Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numas ideias bem ousadas, viu? A nossa análise é toda baseada no texto Medidas que Alterariam a Atual Realidade, do livro Prosperidade Reprimida, escrito por Pedro Cascais Filho. Ele apresenta uma série de propostas, algumas bem radicais, que poderiam, olha, transformar completamente o cenário do empreendedorismo no Brasil. Bora lá descobrir quais são? E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, o autor já começa com um número de impacto: 50 milhões. É isso mesmo. Essa é a estimativa de brasileiros que estão hoje na economia informal. É um contingente gigantesco de pessoas operando totalmente à margem do sistema. Pois é, essa é a grande pergunta que guia toda a análise do autor. A gente vai entender primeiro o diagnóstico que ele faz dos problemas e, o mais importante, quais são as soluções, por vezes bem radicais, que ele propõe para tentar reverter esse quadro. Então, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a realidade nua e crua das micro e pequenas empresas. Depois, a proposta para acabar com o que ele chama de abandono político. Em seguida, a ideia de simplificar tudo para poder crescer. O quarto ponto foca nos entraves do crédito e da legislação. E, por fim, a gente discute o que realmente falta para essa mudança toda acontecer. Certo, então vamos começar pelo diagnóstico. Porque, para o autor, antes de pensar em qualquer solução, a gente precisa entender a raiz do problema. E ele aponta que essa raiz está em questões sistêmicas, bem profundas. E o diagnóstico dele é duro, viu? Ele fala que existe um preconceito estrutural contra o setor, o que acaba resultando na falta de uma voz realmente forte dentro do governo. Os poucos cargos que deveriam dar apoio, segundo ele, muitas vezes são entregues a indicados políticos que nunca viveram a realidade do setor. O resultado disso? Uma colcha de retalhos. Um monte de ações que parecem apoio, mas que na prática não resolvem os problemas centrais. Ok, então, para combater esse tal abandono, a primeira grande proposta do autor é bem direta: dar às pequenas empresas poder de verdade dentro da máquina pública. A proposta é criar um órgão de alto escalão, sabe? Um ministério ou uma secretaria com status de ministério, meio que inspirado no modelo americano. A chave aqui é ter poder real para, de fato, criar e executar políticas públicas, centralizando os esforços que hoje estão todos espalhados por aí. E aqui o autor faz uma crítica bem contundente. Ele reconhece o valor de entidades como o Sebrae, claro, mas ele faz um alerta: elas não substituem a responsabilidade do Estado. E pior, na visão dele, podem acabar servindo de pretexto para o governo se omitir e não criar as políticas estruturais que são tão necessárias. Agora a gente chega no próximo alvo do autor, que são dois dos maiores pesadelos de quem tenta empreender: os impostos e a burocracia. O contraste entre o que a gente tem e o que ele propõe é gritante. De um lado, o autor chama de um cipoal de impostos, do outro, uma visão de simplicidade radical. Um imposto só, regras claras e, talvez o mais importante, um sistema que incentive a contratação. A proposta dele fica bem concreta com essa tabela, né? Um imposto único e progressivo. Mas a grande virada, o pulo do gato, segundo o autor, está aqui: atrelar a previdência ao faturamento e não mais à folha de pagamento. Isso, na prática, eliminaria o principal custo de contratar um funcionário. Faria com que o emprego formal virasse, de fato, um bom negócio. Já no campo da burocracia, o autor descreve um cenário que ele chama de verdadeiro terrorismo, um sistema que parece que foi desenhado para confundir, com guias que não acabam mais, uma peregrinação por diferentes órgãos públicos e custos absurdos para conseguir abrir ou, pior ainda, fechar uma empresa. É praticamente um convite para a informalidade. E para resolver esse caos, a solução proposta é clara, direta: um único cadastro para todas as esferas de governo, um lugar central para resolver tudo. E, finalmente, um processo de baixa simplificado para que a pessoa que falhou possa recomeçar com um mínimo de dignidade. Agora a gente entra em dois temas que são extremamente sensíveis e que, na visão do autor, funcionam como barreiras quase intransponíveis para o crescimento: o acesso a crédito e as leis trabalhistas. Essa citação do autor é muito forte. Ele diz: só quem é micro e pequeno empresário sabe a humilhação a que somos submetidos. Ele descreve essa busca por crédito não como uma simples dificuldade, mas como uma experiência de muito desgaste, de impotência mesmo. O problema, segundo o autor, é para onde o dinheiro vai. Os bancos, até mesmo os públicos, preferem emprestar para o governo, que é um cliente de risco zero. O que sobra vai para as grandes empresas e, no fim, ficam só as migalhas para o setor que mais gera empregos no país. Então, a conclusão do autor é bem lógica.
Se o sistema atual não funciona para os pequenos, a solução é criar um novo. Uma instituição financeira focada, exclusiva, com especialistas que entendam a realidade das micro e pequenas empresas e que consigam oferecer crédito de forma ágil. Que analogia poderosa essa, né? O autor usa ela para criticar a resistência em modernizar as leis trabalhistas. Ele diz que todo mundo sabe que a legislação atual, que foi criada em outro contexto, não serve mais para a economia de hoje, ou seja, o motor é fraco. Mas em vez de consertar o motor, ficam procurando outras desculpas, basicamente ignorando o problema central. E aqui vêm as propostas específicas dele, que com certeza são polêmicas. Mais liberdade para negociar os contratos, o fim da multa de 40% por demissão e também o fim da contribuição sindical obrigatória. O objetivo, na visão do autor, é um só: adequar a lei à realidade para estimular a contratação com carteira assinada. E tudo isso nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Se as soluções parecem tão claras, por que é que nada muda? A mensagem final do autor é direta e reta. A barreira não é técnica nem financeira. O verdadeiro obstáculo é a falta de vontade política para peitar os interesses de grandes corporações e da própria burocracia, que acabam se beneficiando do sistema do jeito que ele está hoje. Então fica essa reflexão que o autor propõe. Se o caminho é conhecido, o que é que realmente está impedindo a vontade de mudar? Bom, e para quem se interessou por essa análise, fica aqui o convite para ouvir outros materiais e compartilhar este conteúdo. É uma forma de ajudar mais pessoas a conhecerem a história e as ideias por trás do movimento, que deu origem à ASIMPV, que hoje é conhecida como AMP. Para saber mais, é só acessar o site empreendedorismoempauta.com.br. Obrigado e até a próxima!